Muitos acham que perdoar é diminuir ou livrar a pessoa da merda que ela fez com a gente. E não é isso e não tem nada a ver com isso. Perdoar os pais, será que perdoamos mesmo? Existe uma lei no universo que é a lei de hierarquia. Essa lei de hierarquia, existe uma regra na vida criada por Deus, onde nós somos menores do que os nossos pais. Nós estamos abaixo dos nossos pais, né? Então nós somos sempre uma continuação, princípio de correspondência, assim como é dentro, é fora. Então você pega masculino, feminino, se junta, faz um bebê. E assim como é dentro, é fora. Ele será imagem e semelhança de você, assim como você é imagem e semelhança de Deus. E você tem que entender que eu e o pai somos um, mas o pai é maior do que eu. Sempre o pai é maior do que você. Os pais são maiores do que os filhos. Eu gosto muito de uma frase que fala: você saiu do saco do seu pai. Então, se você entender que você literalmente saiu dali, que você é pequeno, você vai pensar: será que eu preciso perdoar? O que é perdoar na cabeça de vocês? Vamos fazer uma enquete aqui. Escreve aí. Perdoar é... E você vai escrever o que é perdoar para cada um de vocês. Escreve para eu entender e eu vou trazer o meu ponto de vista sobre perdoar também, para que a gente entenda se há essa necessidade de perdoar ou se o que você está fazendo como perdão não está infringindo a lei de hierarquia e você está passando por cima e achando que deve perdoar por simples arrogância, achando que é maior do que seus pais. Perdoar é superar algo. Boa, mas o quê? Perdoar é libertar, né? O que é para você? Eu nem sei muito bem o que é perdão. Boa, gosto de sinceridade. Libertar a mágoa do que meus pais me fizeram prejudicialmente. Perdoar é limpar o que achamos que eles fizeram que nos magoou. Perdoar é pedir permissão. É libertar a mágoa e ressentimento. É pedir perdão por algo de ruim que fiz para alguém. Perdoar é desistir da esperança que o passado poderá ser diferente. Boa, legal. Vamos lá. Na maioria da cabeça das pessoas, acha que perdoar é tipo, alguém me fez mal, então eu perdoo aquela pessoa. Muitos acham que perdoar é diminuir ou livrar a pessoa da merda que ela fez com a gente. Resumindo, e não é isso e não tem nada a ver com isso. Perdoar, no meu ponto de vista, vem de doar permissão. Então, perdoar. Eu dou permissão. Para o outro? Não, você não tem poder sobre o outro, você só tem poder sobre si. Então eu dou permissão para eu ir para a vida e ser sucesso. E posso honrar os meus pais. Como? Sendo sucesso, seguindo o meu próprio caminho. E não olhando para o outro, punindo ele. Quando você olha e fala, eu vou perdoar os meus pais. Então eu tenho aqui um checklist do pai perfeito, da mãe perfeita, e eles não têm nada disso aqui. Então meus pais foram bosta, eles não souberam me criar, eles não souberam isso, não souberam aquilo, e eu começo a criticá-los. Quando eu faço isso, há uma inversão de papéis, onde eu acho que sou maior do que meus pais, porque eu estou julgando. Então, quando você acha que está perdoando seus pais, na verdade, você só está sendo arrogante e se colocando numa posição que não é sua. Porque você não tem moral para perdoar os seus pais, você não tem tamanho para perdoar os seus pais, e nem tem. Como que você faz, então, quando você perdoa desse ponto de vista que eu estou comentando com vocês? Eu perdoo dando permissão a mim de seguir e largar o que não é meu. Porque se fizeram para mim e não comigo, porque ninguém nunca vai conseguir fazer nada com você, porque você nem é o teu corpo, você não é a tua experiência. Então, troca essa frase de fizeram comigo para fizeram para mim, para minha experiência e não comigo. Quando eu olho para isso, eu dou permissão a mim mesmo de soltar isso e ir para a vida, ao invés de ficar agarrado nessa mágoa, sentindo dor, criando doença, tendo um monte de problemas agarrado com isso. Como que eu faço isso? Me dou permissão. Como que eu faço isso? Eu aceito como foi. Tudo que foi, como foi. Porque o que foi nem existe mais. Então por que eu vou ficar agarrado a uma coisa que está no passado? Sendo que o passado nada mais é do que uma memória. O passado não existe. E nem o futuro. O futuro é a imaginação e o passado é uma memória. De algo que ocorreu naquela época, naquele momento, com aquela consciência dos dois. No caso,
ou os pais, ou você. Então, nem tudo que seus pais fizeram com você aconteceu do jeito que você acha que aconteceu. O que você percebeu é uma coisa, o que foi feito foi outra coisa. Então, seus pais fazem uma coisa para você com todo o amor do mundo, com o intuito de te ajudar, mas você percebe como se ele estivesse te diminuindo e te fez passar vergonha e criou um grande conflito na sua vida. Nesse momento, você cria um ódio deles e você nunca consegue prosperar. E nesse momento, seja com seu pai, você vai perceber que, de repente, você está indo para a vida, está tentando, está trabalhando, está fluindo, está tentando fazer as coisas, mas não tem nem força para ir, porque você não consegue fluir na vida, você não consegue ir para a vida, masculino, você não consegue ir, e o dinheiro nunca fica na sua mão. Ele às vezes até vem, mas quando vem, do jeito que vem, ele some. Ou então com a tua mãe, onde você não tem esta delicadeza feminina e não consegue nutrir o dinheiro, fazendo com que ele nem venha, e você não tem. Por quê? Porque você tá com a merda de ter que perdoar seus pais, julgando. Porque quando você diz que tem que perdoar, você está julgando eles de cima, olhando para baixo. Vocês erraram. Eu sou aqui o juiz que julga o que é bom, o que é certo, o que é errado, o que tem que ser feito. E não, eu sou foda demais, eu sou maior que os meus pais. E você não é, você não é. Então você nada mais era do que uma gota de esperma perto dos seus pais, entende? Que se juntou com o óvulo e surgiu você. Você não tem que perdoar nada, você não tem que interferir ou que achar que os seus pais fizeram a melhor coisa que eles puderam fazer com a consciência que eles tinham naquele momento, naquela época. E você percebeu e recebeu o que foi feito da melhor forma que você pôde fazer com a consciência que você tinha naquele momento. Quando você verdadeiramente consegue entender isso, você agradece seus pais pela vida e divide, separa seus pais do ser humano que eles foram. Porque todo mundo erra, ou você é perfeito. Ou você que está me ouvindo aqui, você é totalmente perfeito, você não erra nada. Você talvez tenha até essa crença de que não pode errar, porque tem um perfeccionismo absurdo, porque em algum momento houve muita crítica do seu pai, ou sentiu que não podia falhar, sentiu que tinha que fazer tudo, e isso gerou o perfeccionismo. Mas você erra. E você acaba não sendo essa pessoa perfeita que o seu ego acha que tem que ser. Então, quando você agradece os seus pais pela vida, mas eu nem conheço meu pai me abandonou. Você não sabe o que aconteceu, então não julga, para de julgar. É exatamente o julgamento que gera todo o sofrimento, porque é a dualidade, onde você acha agora, você comeu do fruto proibido do bem e do mal. O que é o conhecimento do bem e do mal? O julgamento. Agora eu defino que algo é bom e que algo é ruim, sendo que para Deus, para o universo, as coisas simplesmente são experiências, e nós somos seres espirituais experienciando a vida. Então você não tem que julgar nada. Quando você julga, você é expulso do paraíso, você é expulso do estado emocional de paz, de felicidade, de harmonia, para sofrer todos os males da humanidade. Faz sentido para você isso? Então, quando você olha para os seus pais, simplesmente agradeça pela vida, não importa quão monstro tenha sido o ser humano que ele foi, não importa, porque isso não vai mudar. O que vai mudar é a sua concepção sobre o que houve, e aí muda tudo. Muda a tua vida inteira quando você muda a percepção do que foi feito, do que ocorreu. Mas eu fui abusada sexualmente pelo meu pai. Sim, é um fato e pronto. Vai mudar alguma coisa você ter ódio dele? Vai, você vai ter um câncer, você vai ter um infarto, você vai agarrar e vai passar isso para os seus filhos. Entende? Todo esse mal você vai passar agora para os seus filhos, netos, e vai ficar agarrada nisso. A única pessoa que se lasca é você. Então se doe permissão, perdoe a si mesmo, perdoe os seus pais, perdoe o seu passado, como me doando permissão para ir para a vida, para o sucesso, para aquilo que realmente eu mereço. Eu sou divino, criador do meu destino, sabe? Então eu vou criar a minha realidade, olhando para frente. A vida acontece para frente e não para trás. Eu olho para trás, então eu tô ali, imagina que esses dois bonequinhos aqui, ó, são pai e mãe, e você esse daqui. E aí eu olho para trás, ao invés de eu ir para frente, então a vida acontece para frente, meus pais me fizeram, e eu vou fazer meus filhos, e a vida acontece, ela continua num fluxo. Quando eu paro a minha vida para olhar para trás, julgando eles,
que eles fizeram isso, que fizeram aquilo, que fizeram errado, que não sei o quê, cobrando algo, eu estou numa posição também de criança, infantil. Por quê? Eu estou cobrando que eu ainda não tenho, eu já sou adulto, e agora eu como adulto, você como adulto, tem condição e tudo o que você precisa para ser sucesso na sua vida. Você não precisa de nada dos seus pais mais, porque a única coisa que precisava, eles já te deram, a vida. E você não está aproveitando, agarrada com essa merda que você considera como algo negativo. Então, quando você olha para trás, julgando, cobrando, você se coloca numa situação infantil. E uma pessoa infantil, uma criança, ela não prospera financeiramente e nem tem bons relacionamentos, porque ela está sempre agarrada e a vida não acontece, porque ela está de costas para a vida. Quando você se intromete na vida dos seus pais e fica ali no meio deles, querendo dizer o que eles têm que fazer, como eles têm que agir, você se coloca numa posição também de superior e a tua vida também não flui, porque você está de costas para a vida, olhando para a vida deles. Então eles fizeram você vai fluir para a vida e vai, simplesmente vai, segue a sua vida, cria a sua realidade, larga isso, aceita que dói menos. Ah, mas é um absurdo porque não é justo, não é isso que passa na sua cabeça quando você pensa naquilo que fizeram, não é justo, ele tinha que pagar. Pode ter certeza que todas as pessoas que fizeram mal para você vão pagar, e não vai ser você que precisa fazer isso, porque cada um que fez mal, se fez mal por querer, ela tem este mal nela, então é isso que ela vai atrair, é isso que ela vai colher, o mal que ela está plantando. Não precisa você voltar lá e fazer mal, porque quando você faz isso, você está se colocando no mesmo nível da pessoa, entende? Ah, mas fulano me fez muito mal, alguma coisa muito que você acha que é horrível. Para mim nada é horrível porque nada é real. Tudo é, na verdade, um reflexo da nossa alma. Então, quando você entende que a sua alma, que você, o seu ser espiritual está refletindo o que você acredita no fundo do seu coração, como diz em Provérbios 23:7, quando você entende isso, você para de sofrer e você aceita tudo que aconteceu e aceita verdadeiramente, só que só tem um problema, você tem que avisar a sua criança ferida, conscientemente, entendi, eu aceito, mas se você tem no fundo do seu coração uma mágoa, uma dor, você tem que ir lá no seu subconsciente e ressignificar, ou seja, dar outro significado a essa situação que ocorreu. Quando você faz isso, e a gente vai fazer isso divinamente no Divinos, que vai ser o nosso evento ao vivo aqui em Campos do Jordão, dia 9 de dezembro, a gente vai fazer isso para limpar o seu subconsciente e colocar coisas novas, maravilhosas. Então, se você tem qualquer tipo de problema com seus pais, Divinos é o seu lugar para você resolver isso, caso você não tenha conseguido resolver sozinho, porque é algo complexo mesmo para se fazer sozinho. Então eu te convido a vir para o Divinos, é só clicar no botão aqui no link na minha bio, tem lá Divinos, e você entrar e aproveitar a promoção do primeiro lote, tá? Gricilda, perdoar para mim, não ficar preso, literalmente isso, Quando você perdoa, você solta, você aceita, literalmente. Você aceita e você pensa, o que eu tenho poder? O que eu tenho autonomia? O que eu posso fazer com isso que me foi feito? Tudo, absolutamente tudo, tem um benefício. Tudo. Aí você fala, não, mas não tem benefício nenhum nisso que aconteceu. Tudo tem um benefício. Você só precisa olhar com olhos divinos, com olhos do seu eu superior, do seu eu verdadeiro, da sua centelha divina. Por exemplo, eu quase morri. Eu passei muito mal há uns 9 anos e pouco atrás, e eu passei muito mal e quase morri. No momento é assustador, a gente sente dor e é ruim, Mas hoje, até tá no meu livro, o meu maior presente. O meu maior presente foi ter quase morrido, senão eu não estaria aqui fazendo lives, dando aula, escrevendo livro, cursos para vocês, entende? Então, o fato de eu ter quase morrido foi que fez com que isso acontecesse na minha vida. Então, tudo tem um lado bom. Ah, mas, fui violentada, algo aconteceu, toda causa tem um efeito, essa causa gerou um efeito em mim, e esse efeito agora eu posso me fazer de vítima, de coitadinho, ou eu posso usar isso que ocorreu para ajudar milhares de pessoas a nunca mais passar por isso. Eu posso ajudar pessoas a fazerem tal coisa para que isso não aconteça. E é aí que vem a evolução magnífica da vida, aonde eu saio de um estado de sofrimento, que é a ignorância, porque o sofrimento ele é opcional. A dor física não, você machuca e tá. Mas o sofrimento, sofrer porque você se machucou emocionalmente ou não,
é totalmente ignorância. Ignorância quer dizer que você ignora alguma coisa, ou seja, você não sabe sobre alguma coisa. Então, quando você entende e consegue mudar a percepção, eu explico sobre todas as ferramentas mentais, né? No meu livro Segredos da Vida, Regras do Jogo, eu falo sobre as ferramentas mentais. E uma delas é a percepção. O que é percepção? É o ponto de vista que você vê a vida. E é aí que está a grande sacada da vida, seja no dinheiro, seja na saúde, seja em qualquer coisa. Quando você muda o ponto de vista, olha o nível do ponto de vista. A minha definição de vida é: a vida são pontos de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em 4 áreas. Daria para fazer um livro só sobre essa frase, de tão profunda que ela é. Se você entender o mínimo dessa frase, você entendeu a vida, tá? Então, quando você muda o ponto de vista ou adquire um novo ponto de vista, há uma expansão da consciência. E quando eu adquiro uma expansão da consciência, eu agora percebo a vida de um outro ângulo, de um outro ponto. Antes eu só via aqui, expandi a consciência. Uia, tô vendo mais coisa. Expandi a consciência. Caraca! Expandir a consciência e eu consigo perceber mais a vida, seja sobre dinheiro, sobre saúde, sobre relacionamento, sobre espiritualidade. Quando eu compreendo alguma coisa em cada área, há uma expansão abrupta na vida. Quando você, por exemplo, tem uma crença de que você não merece, ou que você não é capaz, ou de que você não é bom o suficiente, ou de que o dinheiro é ruim, e você muda essa crença, você acabou de adquirir um outro ponto de vista. Antes eu achava que não merecia, agora eu tenho certeza que mereço. E por achar que mereço, eu mudo meu comportamento, que gera um resultado diferente. Aquilo comprova a minha crença, gerando novas sinapses neurais, fazendo com que agora eu tenha resultados incríveis e agindo naturalmente com merecimento, ou com capacidade, ou que o dinheiro é algo que flui naturalmente na minha vida, entende? Então, a expansão da consciência em cada área da vida, em cada situação, faz com que eu obtenha resultados diferentes na minha vida. Por isso, a expansão da consciência é tão fundamental. Indomável.